pessoal, vamos aqui então com o capítulo 9 do nosso curso de Criacionismo, Fé e Ciência. E hoje nós vamos falar sobre a Idade da Terra. Então nós estamos em mais um episódio aqui, onde nós vamos abordar toda a ideia do que a gente vê e como que isso veio à existência. A Idade da Terra, na verdade, diz respeito a tempo. E tempo é tudo dentro dessa conversa. O tempo em que tudo demorou para se formar e para estar do jeito que nós vemos. Então nós temos basicamente duas visões sobre esse assunto. A primeira delas é essa visão religiosa que é a nossa, a visão bíblica, a visão criacionista em que todo cristão deveria ter, que é a fé, basicamente, na palavra de Deus. Então, sobre isso eu queria fazer um comentário. Guarda isso aqui, ó. A ciência não é a verdade. Guarda aqui, eu já vou comentar melhor isso, ó. Se nós temos a visão religiosa, que se baseia na interpretação literal das Escrituras, nós temos aí algo entre 5 e 10 mil anos de existência da existência, se é que nós podemos dizer isso, e nós entendemos que tudo foi criado em 6 dias literais a partir da palavra de Deus, sem processo, sem necessidade de nada pré-existente, porque Deus cria a partir do nada, certo? E nós temos a visão científica, onde entra o ateísmo, utilizando uma datação radiométrica e estudos geológicos, aponta para uma Terra muito mais antiga, algo próximo de 4,5 bilhões de anos. Nós estamos falando aqui da idade da Terra. Mas quando nós falamos desde o início, desde a singularidade, para ser, a partir dela, evoluída para o Big Bang, toda a expansão de toda a existência, a gente está falando agora de 13,5 bilhões de anos. São os números hoje, né? Já foi mais, já foi menos ao longo da história, mas hoje se está trabalhando com isso. Então, a idade da Terra, até que, da singularidade, do início de tudo, até que a Terra se formasse, nós temos aqui uma idade, então, da Terra de 4,5 bilhões de anos. Seria a idade da Terra segundo o ponto de vista científico. Na maioria dos casos dos ateístas, né? Mas nós também temos a visão dos criacionistas evolucionistas, ou os evolucionistas teístas, ou o teísmo evolucionista. Vários nomes, né? Tão bonitos. Mas que, na verdade, tentam fazer, de alguma maneira, com que a palavra de Deus e a criação em 6 dias, pelo poder de Deus, seja mistificado, seja alegorizado, não seja literal, para que possa se acomodar ao que a ciência tem dito. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, lembra? Agora há pouco eu falei assim, ó, a ciência não é a verdade. A pressuposição da ciência não é ser a verdade. A pressuposição de ser a verdade é de Deus e é de Jesus Cristo. João 14,6 foi o Senhor que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pressuposição da ciência é, a partir de evidências, estudar para conhecer a verdade. Percebeu como é tudo muito, muito distante uma coisa da outra? Então, baseado nisso, essa divergência entre fé e ciência leva a tentativas de conciliação, porque você tem uma revelação perfeita de Deus e você tem os dados da ciência humana. Então, a ideia é que alguns estudiosos, alguns crentes querem conciliar as duas coisas. Mas nós já sabemos que esse caminho não é viável. Não há como conciliar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Muito bem. Então, agora, a gente vai dar uma olhada nisso aqui, ó. A ideia de quais serão os passos que nós vamos seguir aqui hoje nessa aula. Em primeiro lugar, as principais argumentações sobre o tema, a idade da Terra. Vamos dar uma olhadinha na cronologia bíblica. Essas duas coisas aqui, eu acho esses dois passos, eles são tranquilos, breves. E a gente vai se demorar um pouquinho mais aqui na defesa criacionista e depois vamos fazer uma conclusão a respeito disso. Ok? Vamos lá?
Muito bem, nós vamos aqui agora falar dessas principais argumentações do ponto de vista dos criacionistas, certo? Então vamos lá. Primeira delas, a interpretação literal dos 6 dias da criação. Os dias mencionados em Gênesis 1 devem ser entendidos como dias literais de 24 horas e não como períodos mais longos, ou eras, ou tempos. A gente já falou sobre isso, já estudamos esse tema. Tudo aqui, essa ideia de que os dias de 24 horas, foi criada uma polêmica em cima de uma palavra, Yom, que é usado lá no Gênesis, quando é feita a descrição dos dias da criação. E nessa descrição, esses dias, eles foram distorcidos para serem períodos de tempos, eras, certo? Épocas. Mas na verdade, a gente também já estudou que a palavra Yom não quer dizer um dia de 24 horas, é um tempo. A tradução é um tempo, um espaço de tempo. Então, a melhor forma de se entender isso é ver em que contexto que isso está, e geralmente isso, qualquer lugar que você for estudar essa palavra, você vai ver. O contexto está ligado a quando há um numeral. Olha, então, Yom dias, então 7 dias. Então, o numeral ligado a esse tempo é que diz, de acordo com o seu contexto, o uso da palavra. Nesse caso, lá em Gênesis, você lembra que Deus terminava o dia e dizia, fez-se tarde e manhã, foi-se o primeiro dia, certo? Então, ele está dizendo tarde e manhã só tem dentro de um dia. Então, está indicado que o dia é de 24 horas. Então, já estudamos esse tema, não precisa da gente falar mais. Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode voltar aqui, olhando os vídeos aqui que a gente já tratou sobre isso, e você pode também fazer a sua pesquisa diretamente pela internet, ok? Muito bem. A crítica aos métodos de datação radiométrica. A precisão questionável desses métodos, pois as condições iniciais das amostras poderiam ter sido diferentes das assumidas pelos cientistas, ok? Então, toda a ideia de datação, ela vai se basear ao que tem de existente dentro daquele objeto de estudo. Mas só se pode saber o que há dentro do objeto de estudo. Qual era a condição original dele? Nós nunca vamos poder saber. Então, baseado nisto, é que essa argumentação aqui, ela diz que a datação radiométrica, assim como a datação por carbono 14, ela sempre vai ser complicada pelo fato de que nós nunca sabemos qual era a quantidade inicial dos elementos químicos, né, da tabela periódica e o seu decaimento dentro daquele objeto de estudo, ok? Muito bem. Depois nós temos as evidências geológicas e estas evidências, como por exemplo as galáxias perfeitas, isto é, não informação, a atuação da entropia, essas evidências geológicas, elas sustentam a ideia de uma Terra jovem. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, daqui a pouquinho você vai compreender um pouco melhor, caso, isso aqui são coisas que a gente já falou, né? Então, a gente está basicamente revisando coisas aqui que nós já vimos, né? Então, a ideia da galáxia perfeita é que as galáxias, elas não poderiam estar ou ser perfeitas. Essas galáxias deveriam estar em formação, elas deveriam estar em estágios ainda iniciais. E, na verdade, a gente vê que as galáxias estão em uma situação de perfeição, né, dentro de como se avalia ela, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, mas também pela evidência das fotos tiradas pelo telescópio James Webb. E nós vamos ver isso daqui a pouco, eu não vou entrar aqui agora. Mas a ideia é que as galáxias não poderiam estar perfeitas, elas não poderiam ainda estar em formação, né? E a própria atuação da entropia. Lembra que a entropia é que ao longo do tempo, tudo vai se desfazer. Então, de acordo com aliás, desculpe, eu falei aqui que era o início das galáxias, mas na verdade elas já deveriam estar se desfazendo pelo princípio da entropia. Depois de 13,4 bilhões de anos, as galáxias já não deveriam existir mais, né? Elas já deveriam ter se transformado apenas em buracos negros, só teria sobrado o magnetismo. E quando a gente fala de buraco negro, a gente não pode falar muita coisa sobre isso, porque o que nós temos
são apenas evidências. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Ok? Então, tudo isso sustenta a ideia de uma Terra jovem. Muito bem. Também nós temos a evidência de a ausência de fósseis de transição, a falta de evidências fósseis que mostram formas intermediárias entre as diferentes espécies, como argumento contra a evolução gradual e os seus milhões de anos. Ok? Muito bem. Essas são as principais argumentações no que diz respeito à idade da Terra, do ponto de vista da criação original, perfeita e instantânea em 6 dias da parte de Deus, contra a argumentação da ciência evolucionista e também da teoria do Big Bang, certo? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre cronologia. O que a gente precisa de pensar dentro desse tema, né, para a gente poder melhorar a nossa compreensão e argumentação também. 6 dias literais de criação. Os criacionistas interpretam os 6 dias mencionados em Gênesis 1 como períodos de 24 horas, cada um correspondendo a um dia de criação. Quando a gente fala de cronologia do ponto de vista criacionista, nós estamos falando de 6 dias de criação, onde tudo que precisava ser criado foi feito dentro desse tempo. Não houve um processo de milhões de anos para a criação pudesse chegar ao ponto como a gente vê hoje, certo? Na verdade, bilhões de anos, né? Quando nós estamos falando aqui de os 6 dias da criação e o tempo sugerido pela ciência, nós estamos falando de, como nós vimos agora há pouco, né, alguns bilhões de anos, né? Enquanto que o criacionismo fala de 6 dias instantâneos, ok? Muito bem, uma Terra jovem, a partir de uma interpretação literal de cálculos baseados em genealogias bíblicas. Nesse instante, eu estou fazendo a minha leitura bíblica anual, e eu estou estudando e lendo, né, estudando o livro de Números. E em Números você tem uma quantidade de genealogias realmente impressionante. Então, o que acontece? Os estudiosos, gente que dedica a vida para poder saber mais sobre isso, eles dizem que quando você faz um cálculo baseado nos registros da Bíblia, então veja, não é uma simples interpretação por fé. Nós estamos falando de cálculo de genealogias. Então, a genealogia é algo que funciona muito. Nós temos datas, vamos dizer assim, perdidas ou épocas em que não se houve um registro, ou pelo menos não se é mencionado precisamente. Mas como a gente está falando de pessoas e das gerações deles, então nós não estamos falando de um intervalo de milhões de anos, nós estamos falando de intervalos de dezenas de anos. Então, esse cálculo das genealogias, ele também é um cálculo baseado em documentos históricos que são a Bíblia, que estão na Bíblia. E nós estamos falando também de história. Então, não é uma coisa apenas pela fé. Nós estamos falando de ciência do ponto de vista histórico também. Ok? Muito bem. Seguindo. O dilúvio global, o dilúvio descrito em Gênesis, é considerado um evento global que mudou a geologia da Terra e causou a extinção de muitas espécies, inclua-se os dinossauros. Na última aula a gente falou bastante sobre isso, né? A respeito do dilúvio, e nós vimos o quanto que tem de provas, o quanto que nós temos de argumentação e principalmente de fatos e de evidências a respeito do dilúvio. E quanto que nós temos de contradições dentro das teorias que existem fora do nosso mundo criacionista, ok? Mais ainda, uma história humana curta, a história da humanidade desde Adão e Eva até os dias atuais, é cumprida em alguns milhares de anos. Como nós já dissemos, algo entre 6 mil e 10 mil anos, ok? Então, estamos falando aqui um pouquinho agora sobre cronologia, e agora nós vamos passar para as questões um pouquinho mais dentro da ciência, ok? Vamos lá. Muito bem. Então, nós vamos agora começar com uma reflexão. O criacionismo defende veemente a ideia de um universo, não somente uma Terra, mas um universo jovem, usando uma variedade de argumentos que adentram
os conceitos estabelecidos, não só na cosmologia, quanto na geologia, no campo da ciência. Vamos explorar aqui esses pontos que são principais. Então, a introdução para isso é que, até uma certa parte do curso, a gente sempre fala que para a gente poder imaginar, para a gente poder entender e até mesmo se apropriar, nos apropriar de tudo isso que a gente está estudando, às vezes nós precisamos de mudar o nosso plug. Lembra lá o plug? No meu instrumento, eu estou colocando eu tenho uma caixa de som, uma caixa amplificadora, e eu tenho vários instrumentos. Só que essa caixa de som, que capta tudo isso, reúne e distribui, ela só pode fazer um instrumento por vez. Ok? Então, o que acontece? Às vezes eu tenho que desplugar a Bíblia e plugar a ciência. Às vezes eu tenho que desplugar a Bíblia e a ciência e plugar a filosofia. Às vezes eu tenho que desplugar esses três e plugar a história. Então, nós temos que trabalhar com várias ciências, vários campos de estudo, ao mesmo tempo, para ajudar a gente a poder entender tudo isso. Então, o que acontece? A gente usa bastante a ideia de que nós cremos é pela fé, e é pela fé mesmo. Mas, apesar de que a fé não necessita de comprovação científica, nós temos que trabalhar também a ideia de que a própria Bíblia, pela revelação, ela tem a explicação para o que a ciência tem estudado e tem dado as suas conclusões para o mundo, certo? Então, a ideia é que na nossa argumentação aqui, como criacionistas, e principalmente como simplesmente crentes na palavra de Deus, nós temos muita evidência científica também. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui agora. Muito bem. Nós vamos aqui dar uma pincelada, vamos fazer um sobrevoo sobre esses temas, mas não esqueça que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a indicação de uma conversa entre o professor Adalto e o Dr. Marcos Eberlin, onde eles vão falar um pouco mais da argumentação científica de cada um desses pontos aqui, porque, na verdade, esses são os pontos principais onde nós temos divergências irreconciliáveis entre a fé bíblica e entre a argumentação científica. Ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses temas, vai lá na descrição desse vídeo aqui e assiste esse outro vídeo que eu estou indicando. Esse vídeo em especial, ele vai ter muita discussão, muita conversa a respeito do tema, e às vezes pode até parecer um pouquinho longo, mas eu queria incentivar você a assistir até o final, e você vai ver como é que vale a pena a gente aprender um pouco mais sobre essa argumentação, ok? Então vamos lá. O universo é complexo desde o início, ok? Se o universo fosse complexo e funcional logo no início e tivesse bilhões de anos, seus processos naturais, como a expansão, lembra? A expansão tem a ver com a singularidade, que é quando não havia, antes do Big Bang, o que havia? Não dá para se dizer o que era aquele vácuo que tinha lá. Então, o nome que é dado para esse momento, esse estágio da existência, é de singularidade. A singularidade pode ser usada em outros campos, certo? Não é uma palavra exclusiva da ciência para o Big Bang, certo? Então a ideia é que, a partir desse início, em que ninguém sabe o que acontecia lá, o que apareceu em primeiro lugar foram os gases e os primeiros elementos. Esses elementos, eles se superaqueceram. Houve uma explosão não no universo que se tinha até aquele tempo, né? Mas do próprio universo, dessa singularidade, certo? A partir dela, então, ela própria explodiu. E essa explosão não é a explosão que a gente vê, a explosão aqui com dinamite. Essa explosão é uma ideia de um superaquecimento que causou uma explosão, que na verdade é uma expansão. Expansão do quê? Expansão do tempo, expansão do espaço, expansão da matéria e expansão de energia. Isso dentro da física é gigantesco. Para nós que estamos aqui conversando e não é a nossa área de estudo, pode não parecer uma coisa tão complexa, mas na verdade é. Então, a ideia é como a expansão
o consumo de energia pelas estrelas e a entropia, certo? Já deveriam ter levado a um estado final, frio, escuro e morto de toda a existência, do que a gente tem em estudo no universo. Então, eu vou ler a frase de novo agora que eu dei essa explicação para ficar um pouco mais compreensível. Ó. Se o universo fosse complexo e funcional logo no início e tivesse bilhões de anos, os seus processos naturais, como a expansão, o consumo de energia pelas estrelas e a entropia, já teriam o levado a um estado final, ou seja, frio, escuro e morto. Como ainda observamos o universo ativo, ou seja, ele não está nesse estado final, então ele deve ser jovem. Então, qual que é a ideia? Se a expansão tivesse acontecido há bilhões de anos, os próprios processos naturais, nós estamos falando de uma criação maluca, nós estamos falando das próprias leis naturais, ó, a expansão, o consumo da energia das estrelas e a entropia já teriam consumido o universo, ok? Então, lembra, para você entender um pouquinho mais e melhor sobre isso, aqui já dá para entender do que a gente está falando, mas se você quiser saber mais, vai no vídeo que eu estou indicando aqui, ok? Muito bem, a segunda coisa é a colisão das galáxias. Uma batida de dois carros velhos não cria ou não se cria um carro novo. Então, qual que é a ideia? Ó? Da mesma forma, a colisão de galáxias, estrelas que já estão contendo elementos pesados, lembra, as estrelas nada mais são do que gases em pleno movimento de explosão, ok? Então, a colisão dessas galáxias não forma galáxias jovens. Ué, só pelo fato de que elas se colidem, elas necessariamente terão que formar uma galáxia jovem? Você poderia dizer, não, mas forma uma galáxia nova. Nova sim, mas não jovem. Então, a ideia é que predominantemente de hidrogênio e hélio, né, que são a composição mais constante, né, que mais se observa dentro dessas galáxias novas, mas sim estruturas com ainda mais elementos pesados ou metálicos. Não vamos entrar na explicação disso aqui, mas a ideia é que uma galáxia que é jovem, ela deveria predominar o hidrogênio e o hélio, certo? Mas não poderia conter essa quantidade que elas têm hoje de esses elementos que são chamados de metálicos, ok? Então, só para você entender assim, resumindo de uma maneira bem simples mesmo, a ideia é que uma galáxia jovem não deveria ter a quantidade de elementos, nesse caso, os elementos pesados chamados de metálicos, que elas contêm, porque uma galáxia jovem, ela deveria ter ausência disso, né? Não formaria, então, dessa maneira, ok? Muito bem, telescópio James Webb. E aí o que acontece? Esse telescópio, só para você poder entender, os dois grandes telescópios de observação aí da cosmologia, a função deles é basicamente fotografar o universo. O telescópio Hubble, que é o mais antigo, né, mais conhecido, ele já tinha fotografado muito material que já estava dizendo para todo o mundo científico que o universo não era antigo, mas é que ele é muito jovem. Tá, mas aí o que acontece? Vem lá um sujeito chamado James Webb com a equipe dele, com tudo que tinha de ansiedade sobre conhecer mais sobre o universo, criaram um telescópio ainda mais potente. E o que aconteceu? Quando esses caras conseguiram fazer fotografias muito distante da Terra, nós estamos falando em anos-luz. Então, anos-luz, entre aspas, para trás, ou fotografando, são tão distantes que dá para a gente dizer que essas estrelas, elas seriam, né, elas teriam status de antiga, né? Mas é pela questão da distância anos-luz, certo? Não é pela própria idade dela. Então, nessa ideia de anos-luz, foram fotografadas galáxias que estão perfeitas. Então, o que quer dizer que estão perfeitas? Considerando o princípio da entropia, se essas galáxias fossem
realmente muito antigas, veja, agora eu estou falando de tempo cronologia, não estou falando agora de anos-luz. Se elas tivessem essa ideia de 3 a 4 bilhões, comparando com o tempo da Terra, mas elas são mais antigas. Então vamos pegar lá do princípio lá da singularidade, de quando tudo começou. Então, digamos, se elas tivessem realmente esses 13 bilhões de anos, elas não poderiam estar perfeitas. As próprias leis naturais já teriam feito elas se desfazerem e teriam se transformado em apenas buracos negros. Só sobraria a energia delas, nesse caso magnetismo, que autoconsome tudo que tem em volta. E é tudo que nós sabemos sobre o buraco negro. Não se sabe muito sobre ele, mesmo porque ninguém conseguiu entrar lá dentro para fotografar e voltar para dizer para a gente como que era, né? Muito bem, então essa ideia da fotografia das imagens que o telescópio James Webb conseguiu fornecer para o mundo científico causa uma revolução, porque na verdade o que nós temos é a fotografia, imagem e, como dizem os cientistas, contra imagens não argumentos, né? Então a fotografia deste universo demonstra que o universo na verdade não pode ter esses bilhões de anos pelo fato de que as galáxias estão limpas, elas estão coloridas, elas estão estáveis, não há sinal de que elas são antigas, pelo contrário, né? Lembra, pelo princípio da entropia, elas deveriam já ter se desmanchado. O que o telescópio deveria ter fotografado teria de ser milhões ou inúmeros buracos negros, não galáxias perfeitas, ok? Então, entendido isso, é super importante você entender esse momento aqui. Vamos dar uma lida. Uma vez que você entende, nós vamos dar uma lida aqui. Então, o telescópio estaria mostrando galáxias muito distantes, portanto, muito antigas no tempo cósmico. Essa ideia de tempo cósmico, lembra? Tem a ideia de anos-luz aí. Com proporções de elementos químicos, a metalicidade que a gente acabou de falar, semelhantes às de galáxias próximas. Então, aí vai se comparar uma galáxia que está aqui, próximo à nossa galáxia, teria basicamente a mesma consistência, aparência e tudo mais, dessas galáxias que teoricamente teriam que ser muito antigas, né? Que são do tempo cósmico. Então, qual que é o problema? Isso contradiz a ideia de que os elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, lembra aqueles metálicos, foram igualmente formados em estrelas ao longo de bilhões de anos. O que nós estamos dizendo com isso? Que pelo que se pode estudar destas galáxias, tanto mais perto como mais distantes da Terra, olhando do ponto de vista do tempo cósmico, elas são iguais. Elas têm basicamente as mesmas consistências. Claro, falando de toda análise cósmica que a gente não consegue entender porque nós não somos cientistas. Mas a base é que o telescópio, na verdade, mostrou que as galáxias não têm bilhões de anos. Basicamente é isso aqui que a gente está falando. Ok? Então veja, agora nós estamos falando aqui de argumentação científica. Para você entender um pouco mais profundamente, assista o vídeo. E nós estamos aqui dizendo, isso tudo aqui, e nós vamos ver mais aqui, tem um monte delas. Nós vamos ver que isso aqui tudo, na verdade, a própria ciência comprova que a Terra é jovem. Ou seja, entre 6 e 10 mil anos, muito mais jovens do que muito mais jovem do que o mundo científico supõe com os seus 13 bilhões de anos. Ok? Muito bem, seguindo um pouquinho em frente, a ideia do calor interno de Júpiter. Júpiter irradia mais calor que recebe do Sol. Opa, peraí, vamos pensar. Júpiter está dentro da nossa órbita. Então, qual que é a ideia? Júpiter está, ele irradia, ele emana, ele joga mais calor do que o Sol. Então, olha, pensa aqui, ó. Se Júpiter irradia mais calor do que ele recebe do Sol, então, qual que é a ideia? Sendo um corpo quente, muito quente, porque ele irradia mais calor que o Sol, gente. Então, sendo um corpo quente, ele estaria dentro de um freezer, ou seja, o espaço, a temperatura do espaço é menos 270 graus centígrados, 270,45. Imagina só o frio, né?
que é o espaço, e Júpiter está como um corpo quente dentro desse espaço. Qual que é a ideia? Júpiter já deveria ter se esfriado se tivesse passado bilhões de anos. Sua temperatura interna elevada seria um sinal, então, de juventude. Então, qual que é a ideia? Você tira sei lá, o professor Adalto usa esse exemplo, né? Você tira um ovo que você acabou de ferver na água ali a 100 graus centígrados e você põe dentro da geladeira e depois você volta 13 bilhões de anos e o ovo ainda está quente. Então você percebe como é que, trocando aqui em miúdos, né, facilitando a nossa compreensão, nós temos um problemaço. Como que Júpiter, que é ainda mais quente do que o Sol, está dentro de um espaço de menos 270 e ele ainda mantém a sua temperatura tão elevada. Então isso aqui é um sinal de que isso só pode estar acontecendo, e de fato acontece, pelo fato de que a Terra não é tão velha. Ok? Muito bem, vamos ver mais. O afastamento da Lua. A Lua se afasta da Terra a uma taxa conhecida, isso aqui é dominado pela ciência, não tem grandes problemas com isso, né? A Lua se afasta da Terra a uma taxa conhecida, cerca de 3,8 centímetros por ano. Então, extrapolar essa taxa para bilhões de anos atrás colocaria a Lua excessivamente perto ou até em contato com a Terra. A Lua já teria se conectado com a Terra, já teria colidido com a Terra. E aí, dentro desse limite de Roche, né, na verdade, o que é isso? Dentro da física, é estabelecido cientificamente, ou seja, se tem comprovação sobre isso, de que isso aqui é uma lei, né, não é apenas uma teoria. O limite de Roche, ele estabelece a distância mínima suportável entre a Terra e a Lua. Então, observando esse limite de Roche, que não se discute porque ele é uma lei, isso é observável, ver quanto que isso de fato se comprova como uma verdade. A ideia é que dentro desse limite, observando a ideia de bilhões de anos, a Terra com certeza já teria se colidido com a Lua e vice-versa. Ou seja, a Lua já teria se desfeito e claro que dessa maneira também a Terra, por uma questão simples de colisão entre as duas. Elas já teriam se aproximado. Isso acarretaria um desequilíbrio gigantesco dentro da órbita, e aí a gente já sabe que seria o game over, né, final de jogo. Ok? Muito bem. Continuando essa ideia da deriva continental, aqui nós estamos se referindo à Pangeia, né? Os continentes ainda se encaixam razoavelmente bem. Lembra como nós já falamos nas outras aulas? É só você olhar um desenho do mapa mundi que você vai ver automaticamente que esse encaixe ainda está visível, sugerindo que não estão se afastando há tanto tempo, bilhões de anos, ou seja, os continentes não estão se afastando há tanto tempo assim, porque se fosse há bilhões de anos, elas já teriam afastado o suficiente para colidir em outras áreas e já teria mesmo causado esses cataclismas, já teriam desfigurado esse desenho que nós temos hoje do globo terrestre. Okay? Então, o autor menciona, né, o autor aqui, os autores, né, mas o autor, mencionando aqui o professor Adalto, menciona 6.000 anos ligando à cronologia bíblica. Okay? Esse afastamento dos continentes não poderia estar acontecendo a esses bilhões de anos. Okay? A ideia da Terra, né, a idade da Terra. Muito bem. Cronologia bíblica deriva de uma leitura literal da Bíblia. Aponta para uma criação recente, cerca de 6.000 anos. A teoria do gap, que insere longos períodos entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, são rejeitadas como apenas tentativas de forçar a Bíblia a se conformar com essas longas eras de bilhões de anos aí da ciência. A teoria do gap, né, a teoria da lacuna também é conhecida. O que algumas pessoas afirmam? Entre Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e Gênesis 1:2, quando começa a descrição, eles sugerem que aqui houve esses gaps, né, esses espaços de milhões de anos. Então, a Bíblia não fala nada sobre isso. A própria a exegese do hebraico não permite que essa
tentativa seja válida, ela se autoanula. Então, essa ideia de teoria de gap, ela é apenas uma tentativa. Lembra que eu falei aqui na introdução, de casar a revelação bíblica com os dados da ciência, ou as teorias da ciência, ok? Vamos lá, prosseguindo as nebulosas quentes, ó, a existência de nebulosas. O que são as nebulosas? Nuvens de gás extremamente quentes. Ó. Então, nós temos nuvens de gás no espaço extremamente quentes. Nós estamos falando de 10.000 a 5.000 graus centígrados. No espaço muito frio. Lembra que a temperatura do espaço é de menos 270,45 graus centígrados. É comparada a uma panela de água que continua fervendo depois de sair do fogo. Né? Você colocou ela lá em cima da pia e ela continua, o professor Adalto fala isso, né? E ela continua fervendo e fervendo e fervendo e fervendo. Isso sugere que a fonte de calor atuou recentemente. Ok? Então, a ideia é que essas nebulosas estão lá no espaço e a temperatura delas é essa, de fato. Mas o espaço é muito frio. Então, uma nuvem de gás dentro de um freezer, certo? Para a gente poder entender, dentro de um espaço muito frio, se fosse bilhões de anos, já deveria ter esfriado há muito tempo. Elas já não deveriam mais ter essa temperatura, elas deveriam estar bem frias, não é? Então, isso aponta que essa fonte de calor, né, que gerou, ou que pelo menos existe lá dentro das nuvens de gás, com certeza foi gerado recentemente, não bilhões de anos. As estrelas azuis, né? Isso aqui é muito legal. O pastor e professor, né? O doutor, na verdade, né? O doutor Marcus Eberlin, ele fala muito a respeito das estrelas azuis, né? Elas são muito massivas, são quentes e deveriam ter uma vida curta, apenas milhões de anos. Se de fato elas fossem estudadas e compreendidas dentro dessa ideia aí do Big Bang, né? Então, a sua existência hoje seria problemática para um universo de bilhões de anos, pois já deveriam ter sido extinguidas, né? Elas já deveriam ter parado de existir há muito tempo. Deveria haver muito mais buracos negros, né, no espaço, seus remanescentes. Lembra que estrelas, ou uma estrela, na verdade, nada mais é do que luz gerada, né, pela explosão dos gases contidos nelas, certo? Então, essa é a ideia. Pela própria ideia aqui do tempo, né, essa ideia da colisão das galáxias, né? Galáxias são nada mais, nada menos do que uma família de estrelas. Então, é o mesmo princípio que a gente aplica aqui para as estrelas, né? Ok? Muito bem, então aqui nós vimos toda essa argumentação que tem um ponto extremamente científico, certo? Ok? Dentro disso que nós chamamos de fé e ciência. Então, nós vemos que não é apenas uma questão de fé no que a Bíblia diz e acaba aí. Sim, para nós, os cristãos, o que a Bíblia diz é o suficiente. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Mas nós vemos que a Bíblia revela algo que a ciência está tentando aprender, está tentando explicar, mas quer fazer isso sem Deus. Então, de novo, nós voltamos ao nosso ponto. Deus, não Deus. Na verdade, toda essa confusão, ela é causada simplesmente pela tentativa de dizer que Deus não criou nada. Ok? Muito bem, e assim nós vamos seguindo, então, para uma reflexão. Vou ler uma história para vocês. Um cientista, em uma viagem de exploração, a bordo de um pequeno barco, indagou ao caboclinho que remava: "O que você sabe sobre as letras e os grandes autores?" "Nada", disse o rapaz. O cientista exclamou: "Que absurdo, você perdeu um terço da sua vida." Indagou de novo: "O que você sabe sobre a matemática e os números?" "Nada", replicou novamente o rapaz. "Absurdo, você perdeu mais um terço da sua vida", disse o cientista. E ainda mais uma vez: "E o que você sabe sobre a ciência e o conhecimento do mundo?" "Nada", já incomodado, disse o rapaz. O cientista irritou-se: "Você acabou de perder mais um terço da sua vida." Quando o barquinho chegou a um trecho turbulento do rio, repentinamente virou e todos foram parar dentro da água. Então o rapaz perguntou ao cientista: "O senhor sabe nadar?" O cientista, em pânico, gritou: "Não!" E o fim da história você pode imaginar. O que nós estamos querendo dizer com isso, gente? Que a vida parece que tem um caminho próprio.
E a ciência parece que quer mostrar que tudo que nós temos de evidência, de vida, não é o que a gente vê. Parece que essa argumentação das teorias, elas trazem muito material, muita coisa interessante. Olha, esses 9 argumentos que nós acabamos de ver, eles são fundamentados dentro do que a ciência sabe. Então, o problema não é o que a ciência aprende, o que ela descobre, a quantidade de conhecimento dentro da matemática, da cosmologia, da física. A física basicamente lida com fórmulas, né, gente? Dentro da própria biologia, da história, olha, gente, da geologia, tudo isso aqui é fantástico. O problema é que as formas pelas quais as interpretações que os cientistas Big Bangistas, né? Big Bangistas, assim como os evolucionistas têm usado para explicar, na verdade é apenas uma maneira de tentar explicar que Deus, de fato, não existe. Então, isto não é uma pressuposição da ciência. A ciência não existe para provar que Deus não existe. A ciência existe para estudar, entender e prover as suas teorias, as suas explicações plausíveis dentro do objeto de estudo. É sobre isso que a gente está falando. Então, baseado nisso, nós vamos fazer a nossa conclusão aqui agora. Ok, então, a nossa primeira pergunta é a seguinte, olha. A ciência evolucionista não busca apenas explicar a existência, ela tenta excluir Deus dela. Então, quando eu peço aqui para que você comente, na verdade, a gente está pensando em exercitar pensamento. Tudo que nós acabamos de ver, aqueles 9 pontos ali da argumentação científica a favor do criacionismo, ajuda a gente a pensar. Mas se isso é uma coisa, assim, toda essa argumentação do criacionismo baseado nas evidências da ciência, não demonstram que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que a gente deveria repensar? Mas então por que a comunidade científica, todo esse mundo acadêmico, continua afirmando tão veemente que não existe a possibilidade de haver a criação em 6 dias, instantânea, conforme a palavra diz? Então, na verdade, voltamos ao nosso ponto. Deus não Deus. O que eles querem com isso? Por que essa coisa toda? Pela mesma rebeldia que nós vemos em todas as páginas da Escritura. O homem não quer Deus e não quer aceitar aquilo que Deus fala, a forma como Deus explica as coisas. Depois, no próximo momento, a próxima reflexão seria o que a Bíblia revela sobre o final da humanidade. Então, agora nós estamos falando de uma matéria da teologia que é a escatologia. Como que a Bíblia mostra a humanidade, a existência no final dos tempos? Então, primeiro que a ciência não acredita no final dos tempos, a não ser pela própria evolução dos fenômenos, né, da ciência que causarão uma espécie de um pane, né, em toda a existência, em tudo que a gente vê, né? Então nós vamos findar caminhando para um cataclisma universal, né? A Terra vai se desfazer. Isso também está lá na Bíblia, né? Mas a ideia é sempre sem Deus. Então, esse caminho do homem de excluir Deus da existência vai levar a um ponto final também. A ciência pode prever que, do jeito que as coisas estão indo, a existência vai se extinguir. E a palavra já diz que isso de fato vai acontecer, mas não das maneiras pelas quais a ciência diz. Então, traz aqui para a gente, mais uma vez, uma conclusão que força-nos a pensar melhor sobre tudo isso que a gente está estudando, ok? Então, nós terminamos aqui mais esse nosso capítulo. Volto a lembrar você, vale a pena ver o vídeo aqui indicado na descrição do vídeo. E eu desejo, em oração, que Deus abençoe a sua mente, o seu coração e que tudo isso que nós temos aprendido se transforme, gere uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus em serviço a Ele e torná-lo cada vez mais conhecido, né? Como a gente viu lá na primeira aula, na introdução, né? Nós, igreja, somos a coluna da verdade, cabe a nós levar à frente tudo isso que nós temos estudado e mostrar que Deus, de fato, é o divino Criador, né? Ele é o divino
estabelecedor de todas as coisas do ponto de vista ali da criação. Ok? Que Deus te abençoe então e nós nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Ok?